Vamos aprender a inserir textos nos nossos vídeos editados aqui no VSDC. Essa aqui é a tela de reprodução do vídeo que está em edição e aqui embaixo fica a linha do tempo com os elementos do vídeo. Para poder assistir, é só clicar aqui no play. Para pausar também é o mesmo botão. Para adicionar texto, nós clicamos nesse ícone aqui, a letra T. Ao clicar nesse ícone, abre um menu suspenso, nós clicamos em texto. É aberta essa janela de configurações de posição de objeto, no caso o objeto é o texto que nós vamos inserir. Definimos aqui na seção posição do objeto na linha do tempo, em que ponto do vídeo, em que ponto do projeto, em que ponto da linha do tempo esse texto vai surgir. Está marcado aqui é de posição do cursor. E aqui eu deixo marcado adicionar camada e na sequência clico em aceitar. Então o texto ele vai ser apresentado, ele vai surgir na tela no ponto em que o cursor está. No caso o cursor está aqui no início. Sobre a tela de reprodução vai surgir aqui um cursor com formato de cruz para que a gente possa abrir uma caixa de texto. A gente faz isso na própria tela de reprodução. A gente clica com o mouse e arrasta. Quando a gente cria essa caixa de texto, o objeto texto aparece aqui na linha do tempo. Eu posso mexer, alterar o objeto aqui na linha do tempo. Posso colocar ele para cima, para baixo. Basta eu selecionar, clicar sobre o objeto texto na linha do tempo e utilizar essas setas aqui, para poder jogar ele para cima ou para baixo, aqui na linha do tempo. O texto tem que ficar aqui, antes do vídeo, para poder ele aparecer na tela de reprodução. Porque se ele ficar depois do vídeo, aqui na linha do tempo, numa camada inferior, o vídeo vai ficar por cima do texto. Daí a gente não vai conseguir ver o texto. Agora eu estou digitando o texto aqui, dentro da caixa de texto. Ele está com a cor branca. Quando eu estou com o texto selecionado, quando eu estou trabalhando com texto, me é oferecida aqui essa barra de ferramentas de edição de texto, que em alguma medida me lembra um pouco as barras de ferramentas dos editores de texto mais comuns. Aqui em cor de texto, se eu clicar na setinha que fica ao lado, eu vou poder escolher a cor do meu texto aqui, de uma vasta opção de cores. Em cor do contorno, eu posso também, se eu clicar na setinha, escolher a cor do contorno do texto, caso seja do meu interesse. Aqui na sequência da barra de ferramentas, eu posso definir a fonte do texto que eu estou digitando, o tamanho do texto, inserir negrito no texto, posso também deixar o texto em itálico, posso sublinhar o texto ou sobretachar, dentre outras opções. Para redimensionar a caixa de texto, é só eu clicar aqui sobre a caixa, a borda e arrastar. Lembra muito a forma como nós trabalhamos com caixa de texto no PowerPoint. Então eu vou selecionar o texto e vou aqui em Faux Negrito. Se eu clicar na seta ao lado, vai ser oferecido aqui as opções de inserção de peso no texto, ou seja, de negrito no texto. Diferentemente do Word, existem várias gradações aqui para que eu possa escolher. A mesma coisa funciona aqui em Faux Itálico. Se eu clicar na setinha ao lado, vão ser oferecidas várias opções para que eu possa mudar o ângulo, a inclinação do meu texto. Eu posso mudar a posição do texto na tela de reprodução. Basta eu clicar sobre a caixa e arrastar, isso com o mouse. Agora eu vou dar play aqui para ver como ficou. Tá aqui o texto, ele aparece sobre a imagem do vídeo. Para mudar o texto de posição é só clicar sobre a caixa de texto e arrastar. Nesse momento, se você observar aqui na linha do tempo, o texto ele tem o tempo de duração do texto na tela é o mesmo do vídeo. Observe que está aqui tamanhos equivalentes, mas eu posso alterar. Posso diminuir o tempo de aparição do texto na tela de reprodução. Basta clicar sobre o objeto texto e clicando aqui na borda, numa das bordas,
clicar e arrastar. Com isso eu posso diminuir ou mesmo aumentar o tamanho do tempo de reprodução do texto aqui na linha do tempo. Se eu clicar sobre o objeto e arrastar, eu também tenho como deslocar o momento aqui em que o texto aparece na linha do tempo. Vou botar aqui no início, vou reduzir mais um pouco. Então o texto vai aparecer só no início do vídeo por um tempo menor. Vamos ver como ficou. Então, o texto aparece e no ponto em que na linha do tempo o texto acaba, né, o objeto texto acaba, o texto também some na tela de reprodução.